E aí, pessoal, a gente já vai entrar na sala do... A gente vai já entrar na parte do professor presente. Eu vi que tem 6 mãos levantadas. Então, eu vou começar aqui rapidamente com o Luiz, porque a gente vai entrar num outro tópico. Luiz? Então, já vou passar para o próximo para a gente não ficar com muito tempo aqui, tá? Léo Bisato, Escola Léo Bisato. Próximo, então. Juliana Carla. Ô, Priscila, sou eu. Pode falar. Não, eu já perguntei, é do sistema prisional. Ah, é que estava com a mão levantada, me perdoa então. Juliana Carla. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Ah, então tá bom. Deixa eu te perguntar, aqui na nossa escola, a gente teve uma dificuldade do ano passado referente aos registros que os professores faziam no diário de classe, se o aluno da recuperação continue paralela, que ocorre no dia a dia e tal. E depois esses registros, eles não conseguiam ter acesso novamente. Na sala do futuro, esses testes que eles fazem dos registros são importantes, né? No término do ano, vai estar dentro do sistema ou eles não vão ter acesso novamente, a não ser que seja printado por eles e armazenado? Quando você fala teste, você está falando, por exemplo, prova paulista, Saresp, são essas provas, Juliana? Não, são as recuperações que os professores, atividades que eles fazem para recuperar o conteúdo não em defasagem, não aprendidos pelos alunos no cotidiano escolar, e que é importante registrar se eles fizeram, se não, e tudo mais. No campo observações mesmo, né? Uhum. E esses registros que eles faziam, eles não tinham mais acesso depois de um tempo, porque sumia do sistema. Qual sistema é esse, Juliana? O diário de classe, quando eles faziam um registro no campo observação. Mas esse é o SED, você está falando? Na sede, isso. Tá. O que a gente quer saber é se na sala do futuro, esses registros que eles fazem, essas observações, eles podem ter acesso ao longo do ano letivo. Ah, você está falando o estudante tendo acesso a essas observações que são colocadas pelo professor. Não, o professor. Por que eu falo isso? Porque, assim, é importante no conselho final, por exemplo, se a gente vai aprovar ou não, ou reprova de aluno, né? Ter comprovado que foi dada essas recuperações paralelas e contínuas e que o aluno fez ou não fez, entendeu? Entendi. Está no diário de classe. Só que a gente não tem essa possibilidade de reviver, reexperienciar o que eles... Entendi. Pri, Oi. Priscila, na verdade, realmente é isso que ela acabou de dizer. Porque quando a gente faz no diário um registro, depois a gente não consegue abrir. Seria muito importante, muito interessante ter um lugar que a gente conseguisse registrar e ter acesso a isso durante o ano todo. Entendi. Exatamente. Acredito que dentro da sala do futuro não teremos, até porque ele é uma melhoria de alguns pontos mais técnicos, enfim, da sede. Então, a gente, nesse aspecto se caso não tinha na sede, acho que isso não deverá ter, ou a gente não pensou em colocar algo nesse sentido, mas acho que é um pontamento bem legal, eu vou levar para o pessoal do sistema, para que a gente consiga verificar como que a gente aloca isso. Aí, acho que um ponto também que você, inclusive, me recordou na sua pergunta, que provas, então, por exemplo, pessoal, prova paulista, Saresp, que são avaliações que são aplicadas e coordenadas pela Secretaria de Educação, serão automaticamente alocadas dentro da parte de avaliação. Então, e aí a gente vai vir então com o percentual já fixado. Então, por exemplo, essa avaliação vale
30%, 40%, enfim, a gente já vai vir fixado. O que poderá ser que vocês, enquanto diretoria, enquanto professores, eles poderão ter a possibilidade de alterar esse percentual. A gente vai fazer uma sugestão, mas não significa que vocês precisam, de fato, seguir aquela recomendação que a gente está colocando. Então, só para reforçar, então todas as provas que são aplicadas pela secretaria serão alocadas automaticamente, sem a necessidade ali do professor estar alocando de forma manual. Bom, então rapidamente, então, pessoal, só para a gente não se estender muito aqui nas perguntas. Wilson. Então, Maria Valéria. Valdeci. Rapidinho, Priscila, a nossa diretoria de ensino, ela participou do projeto piloto no último bimestre, e nós encontramos uma dificuldade aqui, que foi o seguinte, em questão dos registros das avaliações. Imagina que eu dei a prova dia 1º de março, o Joãozinho faltou com atestado médico. Quando eu lanço quando eu lanço essas notas, o Joãozinho não está com nota, mas ele veio no dia 3, e eu dei a avaliação para ele. Quando eu entro para lançar lá naquele campo de 50%, por exemplo, eu não consigo, porque ele estava de atestado nesse dia. E fica impossível criar só no dia 3 para ele e lançar só para ele. Entendeu? Entendi. E aí, o procedimento que vocês realizam é entrar em contato com a central de vida escolar para fazer essa liberação, né? Na verdade, não. Não consegue. Entendi. Aí Tá. a gente está sugerindo que possa entrar no sistema e lançar novamente. Entendi. Entendeu? Ele faltou no dia 1º, no entanto, ele veio no dia 3. Dia 1º ele estava de atestado. A hora que eu volto lá para tentar lançar a nota só para ele, eu não consigo. E também fica inviável entrar só no dia 3 para fazer uma porcentagem só para ele, senão os outros alunos ficam zerados na porcentagem. Entendi. Aí uma outra pergunta. Eu sei que isso é um pouco ruim, mas, por exemplo, isso também seria meio que uma sabotagem do sistema. Vocês chegaram a fazer o teste alterando a data da aplicação da prova? Não, porque você já lançou tudo no dia 1º. Aí você teria que apagar, lançar todo mundo no dia 3 novamente. Entendi. Tá. Não, perfeito. Entendeu? Eu vou verificar, então. Aí, se tiver outro aluno que esteja de atestado no dia 3, ele não consegue ficar com a prova, com a avaliação. Entendi. Emerson? Priscila, deixa eu verificar. Ao encontro dessa pergunta dessa diretora, no período da manhã foi falado o seguinte, nesse sentido, que quando o aluno ele está, inclusive, em licença médica, às vezes faz sentido, porque eu estou anotando aqui para passar para a equipe para dar uma trabalhada, diretora. Inclusive, ele impede o fechamento de notas até toda a turma. Aconteceu isso ou só de alteração da nota? Perfeito. E impede o fechamento também. Se o aluno tiver com licença saúde, impede o fechamento. Então, Priscila, eu só intervi porque eu já havia anotado isso de manhã para passar depois para a equipe. Legal. E estou acrescentando que ela não consegue, escolas não conseguem fazer alteração. Perfeito, obrigado. Perfeito. Não, perfeito, acho que é um excelente apontamento. Sim. Consegui abrir o microfone, Valéria. Tudo bom? Bem, e você? Priscila, eu tenho uma dúvida que já vem desde a sede. Eu percebi que você se baliza muito pelo que tinha, vocês replicaram, né? Mas eu imagino, posso estar enganada e queria uma orientação. Eu já sentia falta desde a sede. O que seria? Existe uma deliberação do Conselho Estadual que exige alguns documentos comprobatórios do docente da escola por ocasião de um recurso que o aluno entra contra o resultado final. E onde estão esses comprovantes? No diário, quando era papel. A sede já tinha essa falha.
Entende o que eu estou dizendo? Quando era papel, até o professor de férias, em recesso ou alguma coisa, porque o período era maior, né? São 10 dias, era possível pegar o papel e apresentar. Olha, foi dada essa recuperação, foi apresentado. São exigências da deliberação do Conselho Estadual. Como é que se atende a essas exigências, que é a deliberação 155? Então, o que você está apontando, Maria Valéria, é num caso de como que a gente coloca um campo que ele consiga subir documentos que comprove algum tipo de atividade, algum tipo de coisa desse estudante, correto? Não, é o contrário. Hoje, tudo é feito... Você pode colocar 1000 botões porque o problema não é armazenar informação. O mérito do sistema é resgatar a informação. Tudo vai subindo. Você vai colocar os botões que eles pediram. No final do ano, a mãe entra com recurso. Ela não aceita aquele resultado final. Que procedimento que tem que ser adotado? Esse da deliberação 155. Entende o que eu quero dizer? Então, esse procedimento, a escola tem que apresentar. Olha, foi dada a recuperação no dia tal, foi isso. É o histórico de tudo que foi feito para cumprir a lei com aquele aluno. Que todas as garantias, que o direito dele foi garantido. Em resumo, é isso. E você prova que o direito dele foi garantido. É como se tivesse um botão que trouxesse tudo, tipo... Isso. Que transformasse isso num livrinho digital. Sim, tá, entendi. Tá? É só você... Aí seria uma articulação da vida escolar mesmo, né? Sim. Não, perfeito. O COPED, não sei, mas é a deliberação 155. Não, isso seria com a vida escolar mesmo. A gente teria que sentar com eles para entender como que a gente faria. Mas agora eu entendi. É como se fosse um botão, clica, ele vai buscar tudo do estudante, varrer o sistema e trazer. Como se ele fosse me gerar o diário de classe. Pode ser só daquele aluno, não precisa ser de todos, né? Mas ele me gera um documento daquele ano que comprova que os direitos foram garantidos. Teve a compensação de ausência, teve isso, teve aquilo. Porque se hoje o pai alega que não foi dada a compensação de ausência, como é que eu vou provar que foi? Não, tá certo. Entendi, professora Valéria. Sim. Obrigada. Priscila, desculpe, eu intervim, inclusive, enquanto a professora Valéria falava, é assim, já tem algumas ferramentas nesse sentido, sim, tá? Do que vai ser disponibilizado, por exemplo, aí eu vou ter que acrescentar um pouco a primeira plataforma que começou com a Sala do Futuro Aluno. Então, nela, quando os professores fazem esse processo aí que você passou, Priscila, de cadastrar uma avaliação, o dia, etc., então o pai já vai poder entrar junto com o aluno lá na Sala do Futuro Aluno, responsável, como responsável, e vai ter acesso. Meu filho tem avaliação disso, tal dia, e também, quando o professor lançar os resultados, ter esse acesso, tá? Então, ele está de uma forma extremamente interativa nesse sentido. Inclusive, também, vamos dizer assim, de acordo com o calendário escolar, tal dia tem aula, tal dia não tem, o pai sabe porque ele vai puxar, já está o calendário lá para eles verem os dias também. Agora, Priscila, se não me falha a memória, e aí temos também os relatórios, tá? E você passou a parte de relatórios ainda, Priscila? Já passei. Citou, né? Tem os relatórios bimestrais e também tem o mapão, tá? O mapão existe também na Sala do Futuro Professor. Tem os relatórios bimestrais e tem o mapão, e, inclusive, essa obrigatoriedade de, no mínimo, ter 2 avaliações bimestrais já vai ao encontro da deliberação do Conselho Estadual de Educação, do direito ao aluno de ter mais de uma avaliação diferenciada, recuperação e etc. Tá bom?
Então, eu anotei, Priscila, aqui a solicitação da diretora, mas alguma coisa disso já está aí no pacote, vamos dizer assim, que nós estamos oferecendo. Passo a palavra, Priscila. Não, perfeito. Pessoal, acho que pelo tempo que a gente passou um pouquinho a mais, né? Já são 15, 14. Eu vou... tem 2 pessoas levantadas. Eu gostaria que a gente fosse bem breve, tanto nas perguntas como eu também vou ser bem breve nas minhas respostas. Rapidamente, então, Vicente Cassali, Giovanni. Isso, obrigada. Oi, boa tarde, Luiz Carlos. Eu queria só uma orientação a respeito do lançamento de faltas. A sede, quando eu lançava a falta do aluno, e isso eu estou falando por conta do BI, as informações não eram corrigidas no BI. Dou exemplo da seguinte maneira. Um aluno ficou 30 dias afastado por algum problema de saúde. Eu lanço atestado, tal, tudo bem. Só que esse aluno, no sistema, ele contaria como falta, porque é óbvio ele não está presente. Mas a partir do momento que eu compenso essas ausências, nós iríamos lá no mapão e no fechamento do bimestre compensava as ausências, o BI não fazia essa correção, ele não buscava na sede, no fechamento, a situação real do aluno. E isso aí influenciava, impacta diretamente no rendimento da escola, porque a frequência daquele período não foi a frequência verdadeira. Essa sala do futuro vai corrigir isso. Por exemplo, eu tenho um aluno que está faltando uma semana e não me trouxe o atestado, só traz o atestado na semana seguinte. Eu vou compensar essas ausências desse aluno nesse período, por exemplo. Automaticamente a plataforma Sala do Futuro ela vai corrigir isso, e quando for puxado pelo BI, o BI também vai corrigir, a gente vai ficar de novo naquele dilema. A frequência do aluno é uma e a frequência que aponta o BI é outra. Obrigado. Professor, esse ponto específico do BI, de fato, a gente não tem nenhum representante aqui dentro dessa reunião para que possa responder. Mas o que eu posso fazer eu fico nessa obrigação de procurar essa resposta com o pessoal que está desenvolvendo o sistema, porque como é algo muito, muito específico, de fato eu não consigo te responder, mas eu posso verificar e aí posso trazer essa resposta posteriormente para ti. Porque aí, enfim, acho que é um ponto bem importante, mas eu realmente não tenho ninguém aqui, e essa é uma primeira vez, inclusive, que alguém pergunta sobre isso. Então eu vou atrás da resposta e levo então para você o quanto antes. Qual é a sua diretoria de ensino? A diretoria de Pirassununga. Pirassununga. Isso, porque é relevante, porque as informações do BI, nós, diretores da equipe gestora, estamos sendo avaliados pela frequência do aluno, o aluno presente, tudo bem. Sim. Só que o aluno fica doente. Não, claro. Então, nós temos que ter motivos para justificar isso, mas o BI tem que ler isso daí também, porque senão fica só na escola, isso não está acontecendo. Então, tá bom. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Aline? Bom, acho que... Oi, tá me ouvindo? Sim. A minha dúvida é com relação à grade horária. A gente cadastra a grade horária na sede e ela vai migrar para o Sala do Futuro. Se nós tivermos que fazer alguma alteração, né, o mesmo horário, processo. Porque assim, o ano passado nós tivemos problemas com a sede, porque a gente cadastrou a grade horária, no momento em que a gente tem que fazer mudança, dava erro, né, no diário de classe. Aparecia que a gente não tinha preenchido, não dava para fazer nada, entendeu? Então, a minha preocupação é essa. A gente vai poder fazer a alteração da grade horária da sede normalmente, porque o horário é um negócio que muda ao longo do ano, dependendo da necessidade da escola, e não vai ter nenhum problema. Você vai realizar o mesmo procedimento que você realizava o ano passado. Cadastrar na sede, e isso vai ser refletido dentro da Sala do Futuro Professor. Então, a gente está retirando o módulo do diário de classe justamente porque ocorre, então, alguns tipos de problema. Então, isso vai ser retirado. Então, o processo de gestão ficará dentro da sede, você vai cadastrar normalmente, e isso será refletido.
Então, continua a mesma coisa. Pode ser que tenha algum tipo de não registrar, enfim, mas a gente espera que com a retirada do diário de classe, a sede tem um comportamento mais leve. Então, pode ser que melhore, então, essa parte, mas, assim, acontece da mesma forma. Tá bom, obrigada. De nada. Pessoal, então, por conta do tempo, eu vou dar uma aceleradinha. Eu vi que tem 2 pessoas, a Aline, que agora eu respondi, mas teve um professor aqui. Professora, eu vou avançar um pouco, só para a gente, depois, posteriormente, eu retiro a sua dúvida. Bom, então, o que é o professor presente? Então, o professor presente, ele é um processo muito específico que vai ser realizado dentro da sede, então é algo que vocês vão estar utilizando dentro da sede, então não é algo dentro da sala futuro, é algo mais parte da gestão escolar. Então, a gente vai ter 3 grandes módulos ali que são bem importantes. Então, a gestão de pagamento, que é o procedimento ali do professor eventual, a gestão da presença do professor e ali o registro de presença do professor em aula. E aqui, pessoal, eu vou me banalizar bastante na parte que é exclusivamente do professor eventual, então algumas partes, e para os professores regentes tem uma outra abordagem, então acho que é bem importante destacar isso.